Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, mais um vídeo aqui do canal do fotógrafo brasileiro em Paris. Hoje, dia 1º de julho de 2023, sábado. Eu estou vindo aqui especialmente para atualizar vocês, para informar, né, do que está acontecendo aqui em Paris. Eu sei que estão rolando muitas imagens de manifestações, mais uma vez manifestações violentas, manifestações que estão acontecendo já há alguns dias, né? São manifestações com depredação, estão destruindo carros, estão destruindo transportes públicos, lojas, né? É muito triste a gente ver essa situação toda, né? Eu quero explicar primeiro o motivo dessas manifestações. Essas manifestações estão acontecendo depois de um acontecimento, de uma morte de um rapaz de 17 anos que estava dirigindo um carro e foi parado pela polícia na região de Nanterre. Nanterre é a região metropolitana de Paris. Não é dentro de Paris, não. Nanterre fica realmente muito próximo de Paris, mas já é uma outra cidade, tá? É uma cidade mesmo. Mas é bem pertinho de Paris. Então, 2 policiais pararam esse carro com esse menino dirigindo, abordaram, não é, esse rapaz, e ele não quis parar, não é? Ele acabou avançando o carro. Vejam bem, ele avançou o carro e um dos policiais atirou, certo? E aí ele dentro do carro foi atingido com um único tiro, e um tiro mortal, e ele acabou batendo no primeiro muro que encontrou pela frente, tá? Bom, não vou aqui discutir, julgar a questão se foi correto ou não. Eu já vi muitas discussões na TV do advogado do policial, né, que está preso. Muito importante dizer isso, o policial está preso, certo? E, bom, a família do adolescente, claro, ficou absolutamente revoltada. Isso causou uma comoção, não só, né, na família, mas em toda a França. Muitas pessoas, personalidades, jogador de futebol, o Mbappé, se pronunciou, o próprio presidente, todo mundo realmente lamentando o que aconteceu e ressaltando que foi uma ação completamente imperdoável, certo? Da polícia. Isso gerou toda essa revolta da população, e aí começaram as manifestações pedindo justiça e, mais do que isso, né, que a polícia mude a forma que já tem agido de forma truculenta já há algum tempo, né? Bom, esses são os principais pontos desse caso, certo? Agora, vocês que já me conhecem aqui sabem, pelo menos essa é uma opinião que eu não vou esconder. As manifestações violentas eu sou totalmente contra, tá certo? Eu acho que, enfim,
qualquer tipo de violência hoje em dia a gente não pode tolerar, não é? Aí um ato violento vão gerar outros atos violentos, e aonde é que isso vai parar? Daqui a pouco a gente vive numa verdadeira barbárie, não pode ser assim, né? E a gente sabe que muita gente que está ali manifestando, muita gente que está ali no meio dos manifestantes, que estão quebrando as coisas, botando fogo em carros, quebrando lojas, invadindo, saqueando, não é? Muitas dessas pessoas nem estão aí, nem estão pensando no rapaz, no Nael, ele chama Nael, o rapaz que faleceu. Acabei nem quero falar o nome dele aqui, não é? Que foi uma vítima, lógico que foi uma vítima, claro que foi uma vítima, né? As circunstâncias como isso aconteceu, isso vai ser investigado, tudo vai ser provavelmente julgado, investigado, mas não é, a gente não é, ninguém é capaz de julgar, isso é papel do juiz, né? De toda a investigação que vai ser feita, enfim. Mas o que eu quero trazer aqui é o seguinte, é tranquilizar o turista que está vindo mais uma vez preocupado com essas manifestações. Eu digo o seguinte, as manifestações são pontuais, certo? Quando você vê as imagens na TV, aquela quebradeira toda, aquela confusão toda, às vezes causa a impressão que aquilo está acontecendo em toda Paris, em toda a França. Não é assim. Pra vocês terem uma ideia, eu recebi mensagens de pessoas preocupadas com a gente. Mas imagina se eu for fazer o mesmo com as pessoas que estão no Brasil, né? Se eu sei que aconteceu um crime, por exemplo, em Belo Horizonte, que é minha cidade natal, eu ligar correndo apavorado, falar, meu Deus, como é que tá? Todo mundo da família aí. Bom, isso, claro que a gente sempre vai ficar preocupado. A gente sabe que existe violência em muitos lugares, no Brasil sobretudo, né? Mas eu sei que são coisas que acontecem pontuais, apesar de acontecer muito, mas são coisas que acontecem pontuais. Não quer dizer que toda a cidade está sendo chacinada, né? Então, o que eu quero passar para vocês é a realidade. Estou chegando aqui na Torre Eiffel, né? Que é o ponto mais emblemático aqui de Paris, para mostrar que está tudo certo, está tudo normal, né? Agora, eu sempre indico, né? Eu já fiz vários vídeos falando de manifestações, para vocês evitarem praças, evitarem se hospedar em praças emblemáticas como Nation, como République, como Bastilha, né? São lugares que sempre acontecem manifestações, apesar que essas de agora nem estão sendo nessas praças. Está acontecendo mais na região mesmo, lá de Nanterre, onde aconteceu o fato, né? Algumas dentro de Paris. Então, é bom evitar de se hospedar nesses lugares. Mas os pontos turísticos, os lugares no geral, né? Isso está normal, né? Eu entendo a preocupação de vocês, entendo que as imagens são chocantes e que causam uma impressão, realmente potencializa o problema muito, né? Quando você vê as imagens, Paris está em um caos, todo mundo falando aquilo. É claro que isso causa uma impressão muito negativa, mas não é motivo para quem tem a viagem marcada ou está planejando vir a Paris de mudar algum
roteiro por conta disso, tá? Bom, os próximos dias eu acredito que a coisa vai acalmando. Isso é o que a gente pensa, né? Mas eu não posso garantir nada, não sei até como a coisa vai escalando, né? Até tomar uma proporção que a gente desconhece. Mas a tendência é que a coisa se acalme, tá? Tô chegando aqui então na torre, ó. Eu me preocupei em vir falar com vocês, porque realmente teve pessoas que entraram em contato. Leandro, tá tudo bem? Leandro, você está em Paris? Né? Vi imagens bem fortes aí, mas tá tudo ok, certo? E é isso, né? Sempre Paris passando por momentos, né, delicados. É uma cidade e uma região que é muito visada, todo mundo parece que está de olho aqui, tanta coisa acontecendo, muita coisa realmente acontece aqui, não é? E tudo que acontece aqui toma proporções gigantescas, né? Agora tá aí uma coisa para você que está assistindo aqui o vídeo refletir, né? Quantos assassinatos a gente tem no Brasil, né? Quantos assassinatos nós temos por ano no Brasil? Será que enquanto você está assistindo esse vídeo, não tem alguém que está sendo assassinado no Brasil? Não vou nem falar, não vou nem questionar qual que é a razão do assassinato. Mas para mim, assassinato não tem razão. Qualquer que seja o assassinato, ele é terrível, né? Mesmo um assassinato de um bandido qualquer, que a gente sabe que tem muito bandido que morre aí também, mas não como é que se diz, a função de ninguém matar, não é? A gente não veio aqui para o mundo para matar ou morrer, não é? Pelas mãos de ninguém. Então, e por que eu estou questionando a você de fazer essa reflexão? Porque quando acontece um caso assim aqui, não é? Eu não vou dizer que nunca acontecem algumas vezes sim, mas eu sempre percebi isso, desde quando eu cheguei. A população, ela enxerga e reage a mortes assim, a casos assim de violência. Existe uma visão aqui muito mais séria em função disso. Não que... eu acho que você vai entender o que eu quero dizer. As pessoas se indignam muito quando vem uma situação dessa, elas se chocam muito mais, não é? Será que no Brasil ainda a gente tem que repensar mesmo que a gente precisa não mais, ou tomar muito cuidado para que que crimes parecidos ou qualquer tipo de crime se normalize, né? O que virem estatísticas e tá tudo bem e continua a vida. Puxa, é muito diferente, o quadro é muito diferente, né? A realidade no Brasil, ela é muito diferente. Eu sei que tem muita pobreza, tem muita droga, tem muita... Enfim, muitos problemas gerados pela corrupção, gerados pela gerência, não é? Mal executada. Enfim, são realidades completamente diferentes e o resultado final a gente vê nos números, nas estatísticas. Mas fica uma reflexão realmente, independente disso, do quadro geral de um país para o outro ser completamente diferente, será que nós, enquanto seres humanos,
nós reagimos de forma correta, nós reagimos corretamente diante tantos crimes que a gente percebe que acontecem, né, no Brasil? Será? Não é? É difícil, a gente sabe que é muito difícil, tudo. Como eu acabei de dizer, a realidade é diferente, mas eu acho que o que a gente não pode perder ainda é o que a gente diferencia de todos os outros seres, não é? De todas as outras criaturas. Nós somos seres humanos, humanizados, não é? E a gente realmente precisa entender que a vida humana tem um valor infinito. A vida humana não pode ter preço, não pode ser ignorada e não pode ser desvalorizada, não é? Ela tem um valor infinito. O preço de uma vida, quanto vale uma vida, não é? Então é isso, fica aí uma reflexão e sem querer filosofar muito, mas sobretudo na intenção de mostrar para vocês o turismo está normal, certo? É claro que a gente fica com muito pesar quando acontece algo assim, não é? E eu espero realmente que tenham as manifestações, mas por favor, né? Que as manifestações não sejam violentas, né? Eu falo pelos franceses aqui. E que isso não atrapalhe e não atinja a vida de outras pessoas, né? É isso. Acho que bom. Acho que eu não sei se eu consegui me expressar aqui tudo que eu queria dizer, mas eu acredito que você tenha entendido, tá bom? Um forte abraço e a gente termina o vídeo com essas imagens aí de um movimento grande aqui na Torre Eiffel, um ambiente sempre familiar e alegre, descontraído, né? E essa é a Paris que a gente sempre quer ver. Até o próximo vídeo. Fui!